Pessoal, muito bem, eu vou aproveitar esse mesmo exemplo que a gente chegou à conclusão aqui que, ao final, a história evolutiva dos grupos era essa, reconhecendo os caracteres que são mais concorrentes entre si e montando um esquema aqui de evolução das características. Se a gente, vou comparar esse resultado, se a gente assumir com o resultado que seria obtido, se a gente assumisse que o caráter 1 conta a história evolutiva mais adequada, se ele não fosse assumido como homoplástico, mas sim como homólogo. Se fosse esse caso, eu assumiria então que os táxons A e B, passaria o lacinho aqui, estão mais próximos entre si. Então, nesse caso, unindo o caráter 1 aqui, inserindo o caráter 1 aqui na minha história evolutiva desses táxons, eu aproximaria esses dois, aqui, ó, o caráter 1 desse surgimento, e agora eu veria o que acontece com as outras características. Veja, se eu fosse então incluir aqui o meu caráter 2 nesse cladograma, o meu caráter 2 está falando o quê? Que os meus táxons B, C, D e E formam um grupo monofilético, só que A e B já estão ali mais próximos entre si. O que eu precisaria assumir? Se um teve um surgimento único, então, nesse caso, eu precisaria assumir que o meu caráter 2 tem surgimentos independentes, é homoplástico. Então, B, C, D e E, então, já que eu vou assumir uma origem homoplástica, eu não posso fazer isso aqui, né? Eu posso juntar o B com os outros, já que o B está junto com o A. O que eu vou fazer é assumir uma origem aqui para C, para o ancestral de C, D e E, e assumir aqui uma origem homoplástica para B. Então eu vou representar aqui agora, ó, A e B e C, D e E. Então, o meu caráter 1 aqui tem um surgimento no ancestral de A e B, e o meu caráter 2 vai ter um surgimento homoplástico aqui no ancestral de C, D e E e no táxon B. Certo? Muito bem, vamos continuar aqui. A gente vai inserir agora o meu caráter 3. Só que o caráter 3 é igual ao caráter 6. Então eu vou aproveitar numa mesma passagem aqui e inserir os dois caracteres, tudo bem? Então eu vou inserir, esticando bem o braço, os meus caracteres 3 e 6. O que os meus caracteres 3 e 6 estão falando? Que B, C e E estão mais próximos entre si. Veja, se a gente está assumindo que A e B formam um grupo monofilético e B, C e E é a história evolutiva contada pelos caracteres 3 e 6, eu vou precisar assumir novamente surgimentos independentes. Não posso juntar aqui, ó, B, C e E. Eu vou ter que juntar C e E desse lado e deixar o B para o outro lado lá. Vamos ver o que acontece. Então aqui, ó, A e B, e aqui, ó, C e E. Eu vou juntar, então, aqui desse outro lado aqui eu posso excluo o táxon D, já que C e E estão mais próximos entre si, e vou recolocar aqui, ó. Um vai ter uma origem única, e vou continuar aqui, ó. 2 já teve duas origens independentes, e agora os meus caracteres 3 e 6 também.
3 e 6 vão surgir independentemente em B e independentemente no ancestral de C e E. Certo? Muito bem, eu vou pular aqui o meu caráter 4, já que ele é autapomórfico, e vou inserir outros dois caracteres que contam a mesma história evolutiva, o 5 e o 6. Eles dizem que B e C formam um grupo monofilético. Agora o conflito é bem evidente, né? Porque B e C estão em partes relativamente distantes aqui na nossa filogenia, né? Então, quando eu inserir os caracteres 5 e 7, o que vai acontecer é que eu vou ter que assumir duas origens independentes para cada um desses taxons, certo? Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Aí, então, aqui, completando a história desses caracteres. Os 3 e 6 já estavam aqui. 2 aqui. 3 e 6. E agora eu vou colocar os 5 e 7, que estão presentes em C e B. Então, aqui, ó. 5 e 7. E aqui também. 5 e 7. Então, eu teria essa história, essa hipótese, se eu fosse assumir os táxons A e B como grupos irmãos, tendo em vista uma origem única para o caráter 1, certo? Então, o que a gente pode considerar aqui? Fazer as seguintes considerações. Bom, eu vou completar aqui, porque eu não tinha colocado o meu caráter autapomórfico número 4, aqui nessa reconstrução. Então, ele está presente aqui no taxon C, 4, e aqui, então, também vai estar presente no taxon C. Então, uma origem única para esse estado apomórfico do caráter 4. Eu tenho, então, portanto, duas hipóteses filogenéticas, duas hipóteses conflitantes de relacionamento entre os taxos. Ou eu tenho que escolher essa aqui, ou eu tenho que escolher essa aqui. De que modo decidir? Veja, a gente estava falando sobre isso a respeito, sobre como tomar decisões de acordo com o critério. E existe um critério científico para escolha de hipóteses conflitantes, que é o critério de parcimônia, que me leva a assumir como mais aceitável, mais adequado aquela hipótese científica que explica a mesma base de dados com o menor número de hipóteses subjacentes, com o menor número de hipóteses auxiliares. A esse princípio, a esse procedimento metodológico, eu dou o nome de parcimônia. Não é o mesmo que dizer que a natureza seja parcimoniosa, que a natureza seja econômica. Não, é apenas um critério científico para a escolha entre hipóteses conflitantes. E o que a gente vai avaliar aqui para saber qual das duas hipóteses é a mais parcimoniosa é contar o número de transformações ao longo das minhas topologias, das minhas árvores. Na primeira hipótese que a gente construiu,
existiram, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transformações. 8 transformações ou 8 passos, vamos dizer assim. Enquanto que nessa segunda hipótese aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 transformações, 12 passos. Pelo critério da parcimônia, eu sou levado a optar por essa hipótese aqui, que, entre aspas, é a mais elegante, porque ela precisa de um número de explicações menor para dar conta da mesma base de dados do que essa segunda hipótese aqui. Então, por parcimônia, eu sou levado a escolher essa hipótese, essa primeira hipótese aqui, que foi a que a gente obteve construindo o nosso cladograma, juntando as histórias mais congruentes entre si. E essa é e esse é um bom começo para a gente fazer as reconstruções, juntar as informações que são mais congruentes, porque senão a gente vai ser levado a aceitar surgimentos independentes de características em um número muito maior. Isso requer uma necessidade de explicações, consequentemente também maior para a mesma base de dados, certo?